Eu queria saber sobre a mudança do Brasil com o Plano Real, porque o Plano Real resolveu muita coisa, mas vários bancos que tinham essas receitas inflacionárias quebraram na época. Sim. Então esse modelo que ele serviu de tomar dinheiro pré para aplicar pós, né, ele mudou. Como é que foi essa mudança na época? Interessante isso, porque o que acontece? Era a vantagem de ser uma pequena distribuidora. Você não tinha aquele capital instalado. Esses bancos, na verdade, qual era a forma como eles coletavam o que a gente chama de imposto inflacionário? É que eles tinham depósitos à vista. Às vezes tinha na mesma esquina, tinha 4 agências do mesmo banco. Como é uma esquina muito movimentada, com muito trânsito, eles botavam 4 agências. Porque ali você captava o depósito à vista. Pagava 0 no depósito à vista e aplicava aquilo, emprestava para o governo. Aquilo ali a 5%, 20%, 100% ao ano, dependendo da inflação. Quando ia para 200%, melhor ainda. Então, a gente chama de branching, né? Quer dizer, eram agências, muito capital instalado. Quando acaba o imposto inflacionário, quem está excessivamente imobilizado tem um problema dramático. Como é que eu vou rentabilizar aquelas agências todas, aqueles milhares e centenas de milhares de funcionários? Como é que eu vou rentabilizar aquilo? Então, vários bancos começaram a quebrar. Aí o governo começou a fazer o PROER para estimular fusões de bancos, etc. E já o Pactual, ao contrário, o Pactual era uma DTVM levinha, uma agência pequenininha, quer dizer, uma sede, na verdade, fazendo pré-pós, especulação, dólar, bolsa, compra, vende, com tradings relativamente curtos e, basicamente, com fundamentos econômicos, vendo se o governo está fazendo um troço errado, haverá consequências. Então, vamos nos posicionar de acordo com para onde está indo esse vento. Isso foi muito efetivo e nos fez crescer muito rapidamente durante muito tempo. Aí, quando chega ali para a iminência do próprio Plano Real, tem um artigo que eu escrevi, naquela ocasião eu escrevi para a revista Exame, onde 3 ou 4 meses antes do Plano Real eu digo, olha, o Fernando Henrique Cardoso, o Itamar Franco não chegará ao final do governo sem antes enfrentar frontalmente a inflação. Ele vai ter que fazer uma mudança e vai ter que chamar alguém, possivelmente do PSDB, o Zé Serra ou o Fernando Henrique Cardoso, um dos dois, para ser o ministro a fazer, para atacar frontalmente o problema. Ele vai precisar do apoio do PSDB, então ele vai ter que convocar um dessas grandes figuras do PSDB para botar ali no Ministério da Fazenda para enfrentar, porque eram os dois que falavam de economia de vez em quando. Então, é como se eu nunca conversava com eles. Eu fazia questão, alguns tinham sido alunos meus, alguns na PUC, alguns eram amigos, professores também da PUC e tudo, mas eu fazia questão de não chegar perto. Eu não conversava com eles, para eu ter a liberdade de criticar um plano, se fosse o caso, ao mesmo tempo não querer ser influenciado, nem influenciar. Então, era importante isso, essa noção de que o poder econômico e o poder político têm que estar distantes. Eu me lembro uma vez que eu fui a uma reunião onde tinham vários banqueiros, na casa de um banqueiro, era financiamento de campanha do Fernando Henrique Cardoso, e eu fui para explicar que o Banco Pactual não daria dinheiro para a campanha, porque nós achávamos que o poder econômico tem que estar dissociado do poder político. Você der dinheiro para a política e depois a política pode te pedir favor, você também acha que tem algum favor a receber, isso não é saudável. Então, nós mantínhamos sempre uma distância, o que foi muito bom, porque aí eu tinha que prever as coisas realmente baseado no desenvolvimento das próprias variáveis econômicas. A inflação está subindo muito, eles vão fazer alguma coisa, eles acreditam que é inércia, eles vão ter que quebrar a inércia, eles vão congelar os preços. E aí eles faziam isso e nós, então, ganhávamos antecipando os movimentos. Quando teve o plano Collor, a mesma coisa, houve um congelamento de ativos. Eu também achava que eles fariam isso e nós desintermediamos o sistema. Todo mundo foi congelado, nós não, porque nós emprestamos no interbancário, nós emprestamos para quem exportava. Nós fizemos intercompany, fizemos empréstimo para empresas que exportavam. Então, todo mundo ficou congelado no país, mas quem exportava conseguia pagar os empréstimos. Então, nós descongelamos os nossos recursos muito antes que todo mundo, pegamos os mercados todos em baixa ainda, conseguimos ganhar na volta da economia. Então, era isso. O Brasil era realmente um acelerador de partículas. E tudo aquilo que você aprende, que ia levar 3, 4, 5 anos para acontecer, como você tinha quase uma hiperinflação, acontecia em 3 meses. Era muito rápido. Era muito rápido. Então, uma inflação para chegar na Suíça, ela leva 5 anos até todo mundo desconfiar que tem inflação na Suíça. No Brasil, levava 3 meses. E acontecia tudo que a teoria econômica dizia que ia acontecer. Então, foi fascinante, porque você até acreditava que os mercados eram eficientes e que os agentes econômicos eram muito racionais, porque acontecia em alta velocidade. Ou seja, um brasileiro médio era um
átomo que raciocinava mais rápido que um americano super sofisticado. Porque era a sobrevivência dele, do negócio dele. Ele tinha que se adaptar rapidamente. É fascinante isso, né? E isso depois foi teorizado por Lucas, por todo mundo, dizendo que justamente os parâmetros, a velocidade de resposta dos agentes econômicos depende da variância relativa. Quer dizer, se os choques monetários são muito intensos em relação aos choques reais, a resposta é muito rápida. É como se fosse assim, quando um preço sobe na Suíça, subiu o preço do chocolate, todo mundo sabe que o preço do chocolate subiu. Agora no Brasil subiu o preço do chocolate, todo mundo sabia que todos os preços estavam subindo. Frango, chocolate, coco, qualquer goiabada, estava subindo tudo. Então o conteúdo informacional é diferente dependendo do ambiente econômico em que você está. Então esses insights eram muito poderosos e nos davam uma vantagem muito grande. E nós tínhamos traders muito bons, espertos, jovens, agressivos, entendeu? Então você concentrava. É muito interessante que depois, como diz você, né, depois que estabilizou, o próprio ato de estabilização foi um ato em que nós puxamos a área de câmbio para dentro da área de renda fixa. Porque o câmbio tinha um limite, sei lá, de 20 milhões de dólares para comprar e vender. Comprar e vender era comprado e vendido como se fosse um ativo que a gente chama de flex, né? Compra e vende, sem fundamento. E o câmbio passou a ser parte das estratégias de renda fixa. Eu vou tomar dinheiro em dólar e eu vou ficar 2, 3 anos descasado, tomado em dólar e passando em reais. O câmbio era fixo, você tinha um juro menor lá fora, um juro mais alto aqui. Era tão simples que eu escrevi isso e preparei o banco todo para esse movimento. Aconteceu o plano, nós estávamos totalmente preparados. E aí o banco cresceu em altíssima velocidade. 2, 3, 4 anos, assim, acumulando rapidamente recursos, exatamente porque fez o posicionamento certo. Você tomava dinheiro com um câmbio praticamente fixo a 2, 3, 4% e passava aqui dentro a 50%, 60%. Anos e anos com um diferencial de juros muito alto, extraordinariamente alto. Ou seja, o custo de estabilização, embora se diga que foi barato, porque não teve uma grande recessão, o custo foi uma década de crescimento perdido. Foi muito tempo, entendeu? Foi um plano brilhante na dimensão monetária, mas deficiente do ponto de vista de equilíbrio geral, ou seja, faltou fiscal. Tanto que tiveram que fazer a lei de responsabilidade fiscal 8 anos depois. E faltou o próprio cambial, porque o câmbio flexível é importante. E o câmbio naquela época foi usado como uma âncora cambial. Então, só flutuar o câmbio por explosão da banda diagonal endógena. Quando apertados, reelegeram o Fernando Henrique e depois tiveram que flutuar. Tentaram flutuar dentro de uma banda, mas aí explodiu. Aí aprenderam a flutuar, propriamente. Então, nós aprendemos muito, o país aprendeu muito através de tentativa e erro. É uma grande desvantagem. Você, em vez de aprender a usar a teoria... Os erros dos outros, né? A Seria grande bem mais desvantagem. interessante. Mas teve uma vantagem, é que a população brasileira inteira se aculturou em matéria econômica. Em relação, por exemplo, a uma Argentina. Na Argentina, como eles dolarizaram para derrubar a inflação, ninguém aprendeu que tinha a ver com déficit, que tinha a ver com política monetária. Então, eles se enganaram por muito mais tempo, estão em problemas até hoje. Como nós aprendemos antes, porque cometemos erros grosseiros, bem grandes e muito rápido, um atrás do outro, nós acabamos aprendendo. E aí é o que você fala, muda o estilo de investimento do banco. Então, eu que era um estrategista de ver o que ia acontecer com política econômica nos próximos 2, 3 meses e tal, o trabalho passa a ser um trabalho muito mais de arquitetura do banco propriamente, de estratégia de você ter. Tem que ter uma área de research, tem que ter uma área de equity agora robusta, porque agora não é comprar e vender. Naquela época era Telebrás, Petrobras, escolhe 2 ou 3 papéis muito líquidos, principalmente Telebrás. Compra e vende o tempo inteiro. Agora não. Agora você tinha que ter... O herói não era mais o Soros. O herói agora era um Warren Buffett. Agora eu tenho que ir para value investing, eu tenho que saber qual é o valor presente dos futuros dividendos que essa empresa vai dar, tem que ir lá Michael Porter, eu quero saber quais são os competitive edges, se tem um economic moat around, se ela tem uma vantagem competitiva, se ela tem realmente algum monopólio natural. Então, o estudo ficou muito mais aprofundado. E aí é uma geração de jovens, que eu até trouxe aqui no nosso MBA, que é o Guilherme Achê, Florian Bartunek, que trabalhavam com value investment. E os horizontes são mais longos. Eu vou carregar isso 3 anos, 4 anos. Acaba aquela maluquice de compra e vende, e você começa a carregar papéis. Então muda completamente a filosofia de investimento. A filosofia de investimento, que era, na verdade, de fast trading, compra, vende, com timing sendo decisivo, em vez de ser o timing o fator decisivo, passam a ser decisivos os fundamentos econômicos daquelas empresas. E da mesma forma também, os movimentos de juros passam a ser mais longos, porque aí os horizontes se alargam, se aprofundam,
profundo, você passa a ter investimentos de 2 anos, 3 anos, e aí você até pode fazer o pré-pós como fazia antes, mas com horizontes mais longos, volumes bem maiores, descasamento de moedas, agora eu tomo em dólar e passo em real, tomo em real e passo em dólar. Então os mercados vão ficando um pouco mais robustos, mas ainda não são o suficiente para você entrar no setor real. Aí vem uma terceira fase do mercado, é quando você começa a penetrar no setor real. Os ganhos, a competição vai aumentando e os ganhos com as empresas existentes, como são só 300 empresas, 300 e poucas, a competição é muito grande, acaba todo mundo tendo uma carteira muito parecida. Então, se você quer ganhar mais do que o mercado, você tem que originar novas companhias. E o bonito disso é que quando você tem poucos papéis e a riqueza do país aumenta, aquela massa de riqueza se abatendo sobre poucos papéis, se estiver tudo calmo, os papéis se valorizam naturalmente. Os múltiplos sobem bastante. Os múltiplos sobem. Quando os múltiplos sobem, aí começa uma divergência entre o que a gente chama como economista o replacement cost, ou seja, o custo de fazer uma fábrica nova, em relação ao valor da fábrica existente. A bolsa, na verdade, é a precificação dos ativos existentes. Ora, se estão pagando por uma empresa que faz aço, ou por uma empresa que faz sapato, ou por uma empresa que estão pagando 100 e custa só 10 produzir, eu vou investir no setor real. Então o setor financeiro começa a penetrar através dos private equities. Você começa a ir para o setor real e falar, olha, eu vou fazer uma arbitragem. Novas empresas ou empresas emergentes, eu vou levar para o mercado, porque os múltiplos lá são maiores. Aí é como se fosse um aprofundamento do mercado de capitais. Você começa a aprofundar o mercado de capitais. Então é uma história bonita essa do mercado de capitais brasileiro, porque hoje você tem jovens como vocês hoje com uma influência enorme e reunindo e educando financeiramente uma porção de gente, e esse pessoal todo começa a entrar. E cadê os veículos? Faltam os veículos. Onde é que estão os veículos? Cadê essas empresas? Onde estão essas empresas que merecem essa alocação de recursos que está chegando agora? E aí os private equities vão se desenvolvendo e cada vez mais especialistas. Então, você vê, a estratégia de investimento vai mudando de novo. O que era antes um grupo de traders juntos, passa depois a ser um ensaio de alocação de investimentos, onde basicamente você tem, bota aí, se a pessoa é um pouco mais idosa, bota aí 70% em renda fixa e 30% de equity. E que equities? Bota o pessoal de value investment aí para colocar os recursos nessas empresas aí, descobrir as melhores. E se o cara é mais jovem? Bom, o cara é mais jovem pode botar 60%, 70% de equity e bota só 30% de renda fixa nele aí. Ah, mas agora está tendo um combate à inflação, o juro subiu um pouco, então aumenta um pouco a alocação de renda fixa. Olha, agora o juro está caindo, pode reduzir renda fixa e aumentar um pouco a alocação de equity. Mas é um negócio ainda primário. Aí, de repente, começa a se aprofundar, a entrar no setor real com os private equities e aí começa a variedade de veículos. Aí alguns se apresentam como, eu sou um hedge fund manager, eu opero todos os mercados. Na verdade, geralmente são especialistas de um setor que ganharam muito dinheiro e aí começam a transbordar em busca de outras atividades. Então o cara era bom de renda fixa, ele na verdade deveria continuar sendo o melhor de renda fixa do país, mas ele prefere se aventurar. Como o dinheiro começa a entrar, aí ele começa a contratar uma equipe, a tentação é grande, ele ainda é bom em renda fixa, mas já começa a aventurar em outros ativos. Vou fazer equity também, aí vou fazer lá fora também, vou fazer no mundo inteiro e vou fazer isso. Os resultados não são assim tão bons. Eles começam a cair em relação ao resultado excepcional que esse cara tinha quando ele estava especializado no que ele faz. Se ele continuasse como o rei da renda fixa, ele estava hoje o maior, ele estava 3 vezes maior do que o tamanho que ele tem hoje. Porque ele teria sido realmente o dominante. Isso aconteceu muito lá fora. Tinha os fundos que eram os reis da renda fixa, aí tinha os outros que eram os reis dos equities, os outros. Lá fora a especialização foi mais profunda. Aqui a tentação arrastou. O sujeito que era bom de equity acabou mexendo também, comprando e vendendo a renda fixa. Ele monta equipes, mas como ele não domina aquilo, ele acaba tendo os auxiliares dele que não são tão bons quanto ele foi naquele campo que ele dominava. Então há uma tendência à média. Acaba todo mundo parecido. Uma porção de gente tropeçando. Um ganha num e perde no outro, o outro ganha no outro e perde no um. E acaba dando um resultado mais ou menos mediano todo mundo. Acabam aqueles grandes campeões que tinham um retorno extraordinário em relação a todo mundo. Mas o mercado cada vez mais sofisticado e cada vez mais acreditando. Isso é muito interessante também, porque se você perguntasse para um Warren Buffett, ele ia dizer assim, não tem negócio de mercado eficiente. Não, eficiente sou eu. Eu sou bom. Eu compro melhor porque eu sei avaliar. E ele até zomba das escolas de finanças tradicionais. Ele fala, pô, esse pessoal acredita em mercado eficiente, deixa eles acreditando nisso. Mercado eficiente, o preço está em equilíbrio, né? Deixa eles achar que está em equilíbrio. Eu estou comprando esse papel aqui porque eles estão achando que está em equilíbrio e está baratíssimo. Porque eu conheço fundamentos e eles não. Ele olha com esse ângulo, porque ele é bom na análise de balanço do setor.